Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História da Paraíba para o concurso da Guarda Municipal de João Pessoa. Na aula de hoje nós vamos abordar sobre a abolição da escravatura na Paraíba, onde isso está no edital de vocês, e ele vai abordar sobre o processo do pós-abolição aqui no Brasil e especificamente na Paraíba, beleza? Então você que acompanha a gente desde a PMPE, PMPB, curte, comenta, deixa aquele comentário, faz o canal crescer. Você que está chegando por aqui agora, se inscreve no canal. Nosso canal tem aulas gratuitas de História e Sociologia para concursos de maneira geral, beleza? E também dizer que a nossa apostila para o concurso da Guarda de João Pessoa já está disponível. Ela vai em PDF. É o conteúdo completo, mais 10 questões com gabarito comentado, para você ler, acompanhar com as nossas aulas e treinar também. Então, se você tiver afim, para fortalecer a sua preparação para a prova, manda uma mensagem comigo, manda uma mensagem para mim no WhatsApp que está aqui na descrição. Beleza? Vamos embora. Abolição da escravatura na Paraíba. Quais os impactos disso? Primeiro, a escravidão acabou no Brasil no dia 13 de maio de 1888 com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. Tudo bem, isso todo mundo sabe, ok? Todo mundo sabe disso. Agora, qual é a questão principal que a gente precisa entender? Primeiro, o processo do abolicionismo ele é muito mais extenso. Ele começa lá no século XIX e ele vai estar abordando, desde... Aqui eu quero que você pense nisso e anote isso. Ele tem desde pessoas negras com rebelião violenta e também rebeliões e formas de protesto pacífico, e também pessoas brancas, os chamados clubes abolicionistas, onde nós vamos ter vários processos nesse sentido na Paraíba também, com grupos que são associados aos princípios iluministas de fim da escravidão, beleza? Então isso é importante logo para a gente pensar, para a gente localizar o que nós estamos falando. Por quê? No ano de 1888, quando acaba a escravidão no Brasil, já existiam mais negros libertos do que escravizados. Por quê? O processo de fim da escravidão foi longo. Então, tinham muitas pessoas que já tinham conseguido comprar, fugir, várias coisas que já não eram mais escravizados, ok? Então, esse processo vai se estender por todo o século XIX, até que acaba em 1888, e o Brasil é o último país do mundo a abolir a escravidão nesse momento. Quando acaba a escravidão, o que acontece? Aqui eu quero que você pense em duas coisas. A primeira, esse foi um período de forte imigração europeia para o Brasil. Italianos, alemães, você já pode ter assistido uma série, uma novela, que passa muitas vezes abordando isso. Agora, a Paraíba foi um local que recebeu muitos imigrantes europeus? Não. Então pense logo nisso. Nós estamos falando no contexto específico da Paraíba no final do século XIX e começo do século XX. Então não teve forte imigração europeia. Pois não forte, porque é uma coisa remanescente, um ou outro, tudo bem. Mas como a gente vê aquelas comunidades italianas, alemães no sul do Brasil, no sudeste, portugueses ali no Rio de Janeiro, que a gente não tem na Paraíba. Então isso é importante. Então como é que isso forma a Paraíba? Vamos lá. Não houve nenhuma compensação para os escravizados libertos. Isso é muito importante. Então, acaba a escravidão, o cara olha para os escravos e diz assim, ó, parabéns, você está livre, vai viver tua vida. Beleza, e eu vou fazer o quê? Eu não estudei, eu não tenho outra profissão, não sei o que fazer, eu não tenho acesso à informação, muitas vezes a pessoa estava doente, vou fazer o quê da vida? Então, o processo pós-abolição é um processo de pessoas que não têm muitas vezes para onde ir. Esse é um processo do pós-abolição que é muito importante da gente destacar. Por isso que muitos ex-escravizados ficaram vivendo na fazenda dos seus antigos senhores numa vida muito próxima à escravidão. Porque você não tem o que fazer, então você começa a trabalhar por comida e dormida. Associado a isso, a visão escravista não sai da cabeça daquele senhor de uma hora para outra. Então, muitas vezes com castigos físicos, enfim. Então, a vida pós-escravidão, ela tem todo esse processo de penúria que é muito importante para a gente conseguir compreender, para a gente entender assim, olha como é que a prova pode cobrar para vocês. A vida pós-abolição mantinha muitos aspectos da vida escravizada, pois o Brasil fez a escravidão, fez a abolição incompleta, já que não deu mecanismos para que os libertos pudessem construir uma vida nova depois da abolição da escravidão. Perfeito.
Entendeu? Como é que você constrói isso? Isso estaria perfeito. Entendeu? É errado você dizer, por exemplo, todos os mecanismos da escravidão foram destruídos ou acabaram assim que foi assinada a Lei Áurea. Tá errado. Ok? Então pensa nisso, que é muito importante para a tua prova, muito importante para você conseguir destacar esse processo. E aí, o que vai acontecer logo depois? Grava isso agora que é importante. No Código Penal de 1890, 2 anos depois da abolição da escravidão, existe mecanismos de perseguição a tudo que é formação da herança negra no Brasil e na Paraíba também. Vamos pensar o que é isso. O que a gente pode pensar como coisas construídas a partir dos africanos no Brasil? A capoeira, crime. O candomblé, crime. Candomblé e toda a religiosidade africana, crime. Brincadeiras como o jongo, crime. Então quer dizer que era criminalizado ser negro no Brasil. Basicamente isso. Por isso que a gente vai ter uma lei que é muito importante para pensar esse processo, que é a chamada Lei da Vadiagem. Ser um vadio é você não trabalhar. Então, a pessoa poderia ser presa se fosse pega no meio da rua fazendo nada e não tivesse uma carteira de trabalho, não conseguisse provar que era um trabalhador. Quem é que sofre com essas leis? A população negra. Compreende isso? Então, essa lei da vadiagem, ela é feita no Brasil para perseguir a população negra. E isso acontece no pós-abolição, que vai. Aqui estamos pensando no processo 1888 até o ano de 1930. Vamos pensar esse processo. Isso perdura muito mais tempo. Tem coisa que perdura muito mais tempo. Mas pensando essa Primeira República. Então, essa lei da vadiagem, ela serve para perseguir. Porque aqui vem uma coisa crucial também. Antes dessa coisa crucial, você tem 2 formas de ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilha. Siga, deixa um comentário aqui embaixo. Faz o nosso canal crescer. Isso ajuda muito o nosso canal, que tem conteúdo gratuito e seguirá sendo gratuito. Mas você pode ajudar fazendo esse vídeo chegar para mais pessoas. A segunda forma que você pode ajudar é com o Pix, que fica aqui na descrição do nosso canal. E você pode ajudar o nosso canal também com qualquer valor e para fazer com que a gente melhore cada vez mais com mecanismos, equipamentos, investimentos no nosso canal. Beleza? Coisa muito importante, eu não esqueci. Coisa muito importante que a gente vai ter aqui nesse processo vai ser: o Brasil não tem leis que são explicitamente ou legalmente excluindo o negro da sociedade. Veja só, a pessoa acabou de dizer que tudo que era negro era perseguido, sim, mas não com nome. Por exemplo, o negro era proibido de votar na Primeira República? Não. Mas por que a maior parte dos negros não votava no Brasil? Porque estava lá dizendo que analfabetos não votavam. Quem era a maior parte dos analfabetos do Brasil? Os negros. Então, o que eu estou dizendo, o que eu quero que você entenda é: as leis, os mecanismos eram feitos que excluíam a população negra, mas não estava escrito diretamente assim: o negro não pode participar, isso e aquilo. Entendeu isso? Eu quero que você entenda isso como um refinamento, para você conseguir compreender como era a realidade da população negra nesse pós-abolição do Brasil, nesse processo. E a quais empregos foram colocados os negros? Pensa aí, tu saiu da escravidão, filhos, netos, que empregos essa população vai pegar? Os piores, os que pagam menos, os que estão localizados da pior maneira. Então esse processo do pós-abolição, ele é um processo de, se liga nisso, manutenção das estruturas de poder no Brasil. Quem era pobre vai continuar pobre, quem era rico vai continuar rico e vai fazer com que a sua família perpetue esse processo. Peraí, professor, então isso está ligado lá na frente, quando a gente vai falar, por exemplo, sobre o mecanismo de cotas raciais em concursos públicos e universidades. Perfeito. É no sentido de diminuir a desigualdade social que parte desde o período colonial. Por quê? Quem era rico mantém-se rico e faz com que a sua família se mantenha na riqueza. E através disso é que a gente vai tendo um processo de manutenção das estruturas. Ok? Então, quando a gente pensa nesse pós-abolição, e a Paraíba está muito inserida nesse processo,
por entender que é um estado que não recebe uma imigração muito forte, então nós temos uma imensa população negra, mas quem é a maioria das pessoas que ocupam os cargos de promotor, juiz, governador, senador da Paraíba? São pessoas brancas, por conta dessa estrutura fundiária coronelista que se estabelece na Paraíba. Beleza? Compreendeu tudo? Ainda essa semana tem mais um vídeo, vamos lançar de Sociologia essa semana. Beleza? Apostila, pode falar comigo aqui. Tamo junto, forte abraço.